De forma análoga ao que acontece na compressão, aqui na flexão também vai acontecer flambagem local. A flambagem temos dois tipos de flambagem local: flambagem local da mesa ou flambagem local da alma em perfis fletidos. A flambagem da mesa vai acontecer, obviamente, na mesa comprimida. É uma flambagem que acontece localmente ali no elemento comprimido, que está relacionada à esbeltez dessa chapa. E essa esbeltez de chapa normalmente é dada por uma relação de largura por espessura dessa mesa. O outro tipo de flambagem é a flambagem local da alma, que vai acontecer também na região comprimida da alma de forma localizada. A flambagem local da mesa vai seguir, eu vou ter uma curva de flambagem da mesma forma que eu tenho para FLT, onde eu vou ter no eixo horizontal a relação lambda, onde o lambda é dado pela relação B sobre T, onde o B é BF sobre 2, no caso de perfis com seção I. E na tabela do anexo G, eu tenho para cada tipo de perfil, eu tenho a definição do que é essa largura. No perfil U, por exemplo, é a largura total da mesa. No perfil I, que é o mais utilizado, vai ser o BF sobre 2. É metade da largura da mesa que eu considero como sendo o B. E o T é o TF. Então, nesse eixo eu tenho o lambda e tenho os limites, lambda P e lambda R. Lambda P separa o trecho plástico do trecho inelástico e lambda R vai separar o trecho inelástico do trecho elástico da curva de flambagem. Então, um perfil, se ele tiver uma mesa muito esbelta, ou seja, se essa relação largura por espessura for muito alta, ele vai estar mais para o final aqui do diagrama. Ele vai ter uma capacidade resistente menor aqui. Se ele tiver uma espessura muito grande, ele não vai sofrer o que? FLM. Então, ele vai estar nessa região aqui, onde vai atingir o MPL. Ou vai sofrer outro tipo de colapso e não FLM. Então, eu posso ter uma viga que para FLM ela não vai acontecer, mas vai acontecer FLA ou FLT. E se estiver no trecho intermediário, aqui eu vou interpolar com essa equação de interpolação. Então, eu tenho a equação de interpolação, a equação para MCR, momento crítico, e também é uma equação válida para cada tipo de perfil. Então, eu tenho uma equação lá na tabela da norma para cada tipo de perfil. Isso aqui é específico do perfil I. E aqui, para o trecho de classificação, eu vou considerar sempre Zx vezes Fy. Para o FLA, a ideia é exatamente a mesma. Obviamente, os valores aqui são diferentes, né? Lambda P e lambda R são diferentes. No entanto, como eu já havia dito anteriormente, esse método que estamos apresentando aqui é um método para vigas de alma não esbelta, que está no anexo G da NBR 8800. As vigas de alma esbelta, toda a metodologia de cálculo, não só para FLA, mas para FLA, FLM e FLT, são apresentados no anexo H para as vigas de alma esbelta. Como já foi dito, não trataremos nesse curso vigas de alma esbelta, trataremos apenas vigas de alma não esbelta. Por isso que eu havia dito anteriormente que a ordem melhor para fazer os cálculos é começar sempre com FLA. Que aí eu consigo verificar se a alma é esbelta ou não esbelta. Então, se a alma não esbelta, eu faço todo o cálculo. FLA, FLM, FLT. Se a alma for esbelta, seria uma outra metodologia que nós não vamos abordar aqui. E aí a gente fecha a verificação, a flexão devido ao momento fletor. Então a gente está pensando aqui em barras fletidas, está apresentando o conceito de barras fletidas, temos
a verificação ao momento e depois a verificação ao cortante, que são duas verificações independentes, porque são esforços que sempre acontecem juntos, mas são dois esforços diferentes. Então, nós vamos apresentar agora um resumo da verificação à flexão, ao momento fletor. Então, primeira coisa, a verificação ao estado limite de formação de rótula plástica. Eu calculo o MPL. Para calcular o MPL, eu preciso calcular o módulo plástico, Z, a posição da linha neutra, para calcular o módulo plástico e calcular o MPL. O MPL é Z vezes FY. Tendo isso, e é isso, eu vou guardar esse valor e vou para os modos de flambagem. Se eu tenho o momento solicitante for maior do que o momento do que MPL sobre gama 1, eu já posso parar aqui o cálculo, porque eu vou ter um MRD já menor do que o momento solicitante. Bem, então, para o estado limite de formação de rótula plástica, o MRD vai ser MPL dividido por gama 1, onde o MPL é Z vezes FY. Ok? E aí, primeiro, flambagem local da alma. Primeira coisa, obter o valor do parâmetro de esbeltez e limite de esbeltez, ou seja, achar o lambda, lambda P e lambda R. Se o lambda for menor do que o lambda P, eu estou no trecho plástico da curva, ou seja, MRK é igual a MPL. Então, eu vou ter MRD igual a MPL sobre gama A1 e terminamos o estado limite. Se o lambda for entre lambda P e lambda R, vou usar a equação de interpolação que foi apresentada aqui. Essa equação de interpolação que interpola entre o MR, que é um valor dado na norma para cada tipo de perfil, e o MPL, que é o Z vezes FY. E se o lambda for maior do que lambda R, como havia dito, a gente vai para o anexo H, que nós não vamos apresentar aqui. Então, eu tenho apenas esses dois trechos aqui, o trecho plástico e o trecho inelástico. O trecho elástico da curva não será abordado. Em seguida, vamos à verificação à flambagem local da mesa. O passo é o mesmo, os passos são os mesmos. Primeira coisa, obtenção do valor do parâmetro de esbeltez, lambda. Obtenção dos limites de esbeltez, lambda P e lambda R. E aí, se o lambda for menor do que o lambda P, eu vou estar no trecho de plastificação. Aí eu vou ter o MRK igual a MPL. Logo, MRD igual a MPL dividido por gama 1. Se o lambda for maior do que o lambda R, significa que eu estou no trecho da flambagem elástica. Eu estou no último trecho aqui da curva. Então, o MRK vai ser igual a MCR. E eu vou ter, portanto, MRD igual a MCR sobre gama A1 para esse caso aqui. As equações de MCR para a flambagem local da mesa, em função de perfil, são dadas lá na NBR. Se tiver no trecho intermediário, da mesma forma eu vou usar a equação de interpolação dada, que é a mesma equação tanto para FLA quanto para FLM. A equação é a mesma, vou mudar apenas os valores de cada um dos parâmetros. E por fim eu vou para a flambagem lateral contorção. Primeira coisa, cálculo do índice de esbeltez lambda, em função do comprimento destravado e do raio de giração em relação ao eixo paralelo de carregamento. Ou seja, o lambda da FLT é igual a LB sobre RY. É o comprimento destravado dividido pelo raio de giração em relação ao eixo
que acontece a flambagem lateral com torção. E calculo os limites de SBOTs, lambda P e lambda R. E aí o procedimento segue da mesma forma. Se o lambda for menor do que o lambda P, o MRK é igual a MPL, que é Z vezes FY, logo o MRD é igual a MPL sobre gama 1. Se não acontecer isso, eu posso ter o lambda maior do que o lambda R, e aí o MRK vai ser o MCR, e o MRD, obviamente, vai ser MCR sobre gama 1. E, caso contrário, se não for nem esse, for entre lambda P e lambda R, eu vou fazer a interpolação usando a mesma equação. Vale lembrar que para o cálculo do MCR eu tenho ali o coeficiente que leva em consideração os diagramas não uniformes, que é o coeficiente CB. E aí, que isso já foi apresentado anteriormente. Então, com isso, a gente calculou, fez a verificação à flexão. Então, eu vou ter um MRD devido à plastificação, um MRD devido à FLA, um MRD devido à FLM, um MRD devido à FLT, e vou escolher o menor dos quatro. O que for menor vai ser o momento resistente de cálculo dessa viga.